Olá, meus caros. Hoje a aula vai ser sobre a equação de Schrödinger. Na última aula, né, a gente falou sobre a hipótese de Broglie. Então, bem-vindo nessa ideia de que qualquer sistema quântico, seja ele um fóton, um elétron, um átomo qualquer, ele vai ter uma onda associada, né? Então fica aqui a pergunta ficou, né, a pergunta qual é a função, a equação diferencial que a gente precisa resolver para obter essa função de onda associada ao quantum, tá? Essa equação é a equação de Schrödinger, que é uma das equações mais importantes da ciência. Eu vou escrever aqui ela para vocês. Então, a gente tem o I, que é a raiz de menos 1, a constante de Planck, a derivada em relação ao tempo, essa função de onda associada a um quanto ela pode depender das coordenadas espaciais e do tempo. Tá? Então a equação de Schrödinger é essa aqui. Esse é o primeiro termo, né? Então I acortada a derivada primeira, vejam que tem a derivada primeira em relação ao tempo, é menos h cortada ao quadrado sobre 2m, nabla 2, o laplaciano em relação às coordenadas espaciais, né, da função de onda. Mas a energia potencial ela pode depender, a princípio, da posição e do tempo. Tá? Essa é a equação de Schrödinger. Então, algumas observações sobre essa equação. A primeira, que aparece o I, né, que não aparece na equação de ondas clássica. Aparece a derivada primeira em relação ao tempo e não a derivada segunda, como é o caso da equação de ondas clássicas, né, que é v ao quadrado, nabla 2 df igual a derivada segunda em relação ao tempo df. Tá? Essa é a equação de ondas clássica. Mais algumas observações, aqui aparece, vejam que tem o laplaciano. A função de onda, então, ela é uma função por causa desse i que aparece ali, não só por causa dele, mas esse é um dos motivos. Então a função de onda tu vai entrar com 4 escalares, as coordenadas espaço e espaciais e do tempo. Em geral, ele vai te retornar, essa função de onda vai te retornar um número complexo, tá? Então é uma função complexa. Essa equação, essa lei da mecânica quântica, assim como lá a segunda de Newton, as equações de Einstein da relatividade geral, ou as equações de Maxwell do eletromagnetismo, ou as leis lá da termodinâmica, elas não podem ser obtidas de nada mais fundamental. Tá? Então esse aqui seria nosso postulado da mecânica quântica, pelo menos esse vai ser nessa disciplina. Tá? Bom, o Nabla 2 a gente vai ver depois, é o laplaciano, vocês devem ter visto isso já durante o curso. Essa é a equação que a gente vai usar daqui em diante na mecânica quântica não relativística. Tá? Então, para velocidades não muito altas, essa equação é uma boa aproximação. Tá? Como eu disse, a gente não pode obter essa equação de nada mais fundamental, mas a gente pode tornar essa equação plausível de certa forma, tá? Para vocês verem como esse é o caso. Lembra lá das relações de Broglie e Einstein, né? A energia do quantum é h ou h cortado ômega, né? E o momento linear é h sobre lambda, h é a constante de Planck, né? Ou h cortado k, tá? K seria o número de onda. Então, essas relações aqui, as relações que apareceram durante lá o desenvolvimento da velha mecânica quântica. Então, o que a gente espera é que a equação de Schrödinger seja
seja compatível com isso, né? Então, por exemplo, se a gente tem né, que a energia é P quadrado sobre 2m, mais a energia potencial, a energia cinética mais a energia potencial, no caso não relativística, a energia cinética é essa expressão aqui, né? Então a gente espera que valha algo desse tipo, h cortado ômega igual a h cortado ao quadrado k ao quadrado sobre 2m mais u, tá? Então, uma relação desse tipo deve valer para relacionando ômega e k. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui em termos de plausibilidade é considera uma função de onda particular que vai descrever uma onda plana, no caso aqui em uma dimensão. Depois a gente vai falar mais sobre a partícula livre, sobre esse tipo de função de onda. Então essa função é A, E na I, Kx menos ômega t. Tá? Considera que aqui a gente não sabe o potencial nem nada, tá? A gente só vai considerar que o quantum a função de onda associada ao quantum tem essa forma. Agora, se nós substituir essa função de onda na equação de Schrödinger, será que a gente obtém algo familiar, tá? Então a gente vai ver que o que sai é essa relação familiar aqui que vem lá da velha mecânica quântica. Então, para isso, vamos lá, considera, substitui lá, né? Faz as derivadas. Aqui sim eu vou lembrar que o Laplaciano, né? Então é a derivada segunda em relação a x, mais a derivada segunda em relação a y, mais a derivada segunda em relação a z. Tá? A derivada em relação ao tempo de psi vai ser menos ômega, né? Só olhar para cá, fazer a derivada. Menos i ômega vezes psi, né? Vezes a própria exponencial ali, vezes o a da psi. Tá? A derivada em relação a x vai ser i k psi. E a derivada segunda em relação a x, desculpa, aqui a derivada da função de onda, né? Da função de onda em relação a x. Deu problema aqui no meu quadro, só um pouquinho. Então a derivada segunda em relação a x tá dando algum problema de comunicação aqui no meu Bluetooth. Tá. Então a derivada segunda em relação a x de psi vai cair mais um i, né? Então vai ficar i ao quadrado, k ao quadrado, vezes psi, que é menos k ao quadrado vezes psi. Agora a gente pega e substitui isso tudo na equação de Schrödinger. Então vem daqui. Fica IH cortado, derivada em relação ao tempo de psi, igual a I cortado menos I ômega psi, que é H cortado ômega psi. Isso tem que ser igual ao que está no outro lado. Hoje deu para não funcionar o meu quadro, só um pouquinho, desculpa aí. Vamos lá ver se a gente consegue fazer funcionar isso. Ok. Então fica menos h cortado ao quadrado sobre 2m. O Nabla 2 está aqui, eu esqueci de comentar o seguinte, a derivada segunda em relação a y, a derivada primeira em relação a y, na verdade, a função de onda só depende de x nesse caso, né? A gente está considerando esse caso aqui.
em relação a y, em relação a z, é zero, né? E daí só sobra a parte da derivada em relação a x. Então aqui vai ficar menos k ao quadrado psi, né, que é a derivada segunda em relação a x, mais u vezes psi. Então isso fica menos mais h cortado ao quadrado, k ao quadrado sobre 2m mais u vezes psi. Ou seja, a gente tem lá a relação conhecida da velha mecânica quântica entre ômega e k. Tá? Então, bom, pelo menos essa equação diferencial, nesse caso, ela dá certo. Mas não só nesse caso, ela vai dar certo em todos os casos, na verdade, já verificados experimentalmente até hoje, ela funciona. Tá? Essa equação que eu mostrei aqui, é a equação de Schrödinger dependente do tempo, tá? Então a gente começa com uma energia potencial qualquer, que pode depender do tempo, então a gente tem essa equação geral que depende da posição do tempo. No restante dessa disciplina, na maior parte das vezes a gente vai estar interessado no caso em que a energia potencial não depende do tempo, tá? Então a gente vai considerar, nesse caso, a equação de Schrödinger independente do tempo. Tá? Então, isso vai ocorrer quando a energia potencial só depende das coordenadas espaciais. Tá? Nesse caso a gente vai usar o que se chama de separação de variáveis. Tá? A gente vai escrever a função de onda total, que depende da posição e do tempo, como uma função que depende de r por um φ de t. Então a gente vai escrever psi maiúsculo dr de t como um psi dr vezes um φ de t. Tá? Aí com isso a gente vai substituir essa forma aqui da função de onda. Tá? Bom, a ideia aqui é que não vai ter acoplamento entre essas duas partes da função de onda. Como o uso só depende da posição, não vai ter acoplamento entre essas duas partes, não vai ter mistura, digamos assim, dessas duas coordenadas, então a gente pode separar, fazer uma descrição separada dessas duas partes. Tá? Aí, se a gente pegar depois de fazer a separação de variáveis aqui e substituir na equação de Schrödinger, a gente vai ter I, H cortado, derivado em relação ao tempo, de psi de R, φ de t, né? Aí usa a regra do produto e o que vai sobrar é simplesmente psi de R, I, H cortado, derivado em relação ao tempo, de φ de t. Aí no outro lado a gente vai ter menos H cortado ao quadrado sobre 2m, nabla 2 psi de R, φ de t, mais U de R, né? Psi de R, φ de t. Tá? Aí aqui, de novo, usar a regra do produto. Aqui a gente vai ter derivadas em relação a x, y, z, né? Em relação às coordenadas espaciais, afinal. Independente do sistema de coordenadas que a gente estiver usando, né? Então, usa a regra do produto e sai o φ de t aqui. Φ de t, todo ao quadrado sobre 2m, naba 2 psi dr mais u dr, psi dr, φ de t. Tá? Aí, seguindo, a gente pega e divide toda essa equação aqui. Divide toda essa equação pelo produto psi dr, φ de t. Tá?
Aí vejam, aqui vai sumir esse psi aqui daqui, esse vai cancelar esse φ, vai ficar isso aqui dividido por psi, e aqui ó, vai sumir esse psi, vai dividir por φ, tá? Então a gente vai ter que IH cortado, derivado em relação ao tempo de φ dt sobre φ dt é igual menos H cortado ao quadrado sobre 2m nabla 2 r de psi dr sobre psi dr mais u. Tá? Então a gente reescreveu a equação dessa forma. Tá? Agora, essas coordenadas espaciais, as coordenadas temporais e a coordenada temporal são independentes. Então, se a gente mudar aqui, fizer uma mudança dessa coordenada no lado esquerdo, não pode afetar o que está acontecendo aqui no lado direito, porque aqui no lado direito tudo depende de R. Tá? Então, a única maneira de satisfazer essa equação é se ela for toda igual a uma certa constante, que não depende, um número que não depende dessas coordenadas R e T. Tá? Aí com isso a gente tem uma equação para a função, para a parte temporal, né, e uma equação para a parte φ dt. E a outra equação, menos H cortado ao quadrado sobre 2m, nabla 2 psi dr tá. Então a gente agora tem duas equações diferenciais para resolver, uma para a coordenada temporal e outra para as coordenadas espaciais aqui, tá? Essa para temporal é bem fácil de ver, né? Tu tem a derivada de φ proporcional a φ, tá? Então tu pode colocar assim, derivada de φ é igual a menos i c sobre h cortado vezes φ, né? Então dá para ver que φ dt tem essa forma aqui. Eu vou deixar, como na separação de variáveis ficou a multiplicação, tá? Eu vou deixar as constantes para outra função, tá? Então aqui não vai ter constante multiplicativa. N menos I C T sobre H cortado. Tá? Então a forma da solução da parte temporal já está obtida. Falta esse C aí. Esse C aí a gente não sabe por enquanto o que é. Tá? No entanto, a gente pode inferir o que é esse C de algumas formas. Uma forma é usar aquela... Então, sei o que é esse C aqui. Então, para inferir, vamos usar aquela equação parecida com o que a gente usou anteriormente. Na verdade, é a mesma. X dt. Uma constante A, N menos I, K. Pode ser menos I, mas vamos usar I. I só para igual às notas de aula, kx menos ômega t. Tá? Aqui, ó, essa função aqui, vocês podem ver que eu posso reescrever ela e na a na i kx vezes e na menos i ômega t, né? Posso reescrever a exponencial da soma aí como um produto de exponenciais, e aí eu enxergo que já está escrito então uma psi de x por um φ dt. Tá? Podia ser em 3 dimensões, podia ter o menos, aí tem outras possibilidades que vão nos levar ao mesmo resultado. Tá? Então essa parte aqui a gente identifica como o φ dt. Tá? Então se nós fizer isso aqui, ó, IH cortado, derivado em relação ao tempo de φ dt,
que é o que aparece aqui nessa equação, né? Aqui. A gente vai ter I acortado, derivado em relação ao tempo de E na menos I ômega t, que é I acortado menos I ômega, vezes a exponencial, né? E na menos I ômega t, que é H acortado ômega φ dt, que o H acortado ômega é a energia, né? Enquanto φ dt. Tá? Mas isso aqui tem que ser igual a C φ dt. Portanto, C igual a energia. Tá? Aí com isso vem, primeiro, que é a parte temporal da função de onda. Agora a gente já sabe a forma dela, vai ser E na menos I e t sobre H acortado. Sempre, tá? Essa parte está resolvida. Sempre que a energia potencial não depender do tempo, a gente só vai multiplicar a função de onda por esse fator aqui, por essa fase que depende da energia, tá? Então é só isso que vai acontecer, quando a energia potencial não depender do tempo. E com isso a gente vai chegar na equação de Schrödinger independente do tempo, tá? Que é essa equação aqui, só com C substituído pela energia. Tá? Essa equação diferencial que a gente vai tentar resolver, tentar e conseguir, né, resolver no resto, nas próximas aulas dessa disciplina, tá? Bom, tem outras maneiras de vocês conseguir ver que a constante é igual ao E, aí nas notas dela está comentado, mas bom, essa parte eu vou deixar porque essa aula é bem longa. Tá. Ok, então, resumindo e voltando aqui desde o início da aula, o que a gente tem? Então a gente tem que a sistemas quânticos está associado a um comportamento ondulatório, na verdade um comportamento dual, né? Assim como para fóton, para um elétron ou para qualquer outro sistema quântico, a gente tem esse mesmo comportamento. Então a gente tem uma função de onda associada a esses sistemas. Essa função de onda é obtida resolvendo a equação de Schrödinger, que é uma equação diferencial. Primeira ordem para o tempo, segunda ordem para as variáveis espaciais. Quando a energia potencial não depende do tempo, a gente faz separação de variáveis e o que nos resta então é resolver a equação para obter essa função de onda, né? O que nos resta é resolver a equação para a equação de Schrödinger independente do tempo, tá? Que foi aquela última equação que está aqui. Tá? Bom, mas qual é o significado dessa equação? Para uma onda clássica, ou seja, qual que é a interpretação? Para uma onda clássica, por exemplo, se tu tem a função de onda que descreve a onda numa corda, a função de onda é a altura da corda em relação a um certo nível, né? Em relação a um certo referencial. Tá? Então ela tem uma interpretação direta, mensurável. Na mecânica quântica, como eu falei antes, a função de onda é uma função complexa, tá? Então ela não tem uma interpretação direta, a gente não consegue interpretar ela de forma direta, porque não faz sentido falar de números complexos em termos quantitativos num experimento, por exemplo. Tá? Então essa interpretação foi dada por Born. Essa interpretação a gente vai ver aqui a interpretação de Born. E é a seguinte, ó. Se nós pegar o módulo quadrado da função de onda e multiplicar por um elemento de volume de 3R, tá? Isso aqui é a probabilidade
do quantum está da gente encontrar o quantum no volume de 3R em torno de R, né? No instante de tempo t. Tá? Então, essa função de onda é uma densidade de probabilidade. Tá? É densidade por probabilidade por unidade de volume. Tá? Mas lembrem, módulo de psi quadrado, módulo quadrado da função de onda, vezes um elemento de volume de 3R, é a probabilidade, a chance, a frequência relativa com que a gente encontra aquele quantum no volume de 3R em torno da posição R. Claro, num instante de tempo t. Tá? Dessa interpretação de Born segue direto à normalização, né? Se a gente somar a probabilidade do quantum estar em algum lugar por todo o espaço, tá? Se a gente integrar por todo o espaço, integra aqui sobre R3, por exemplo, tá? Isso aqui tem que ser igual a 1. Tá? Então a função de onda, essa é uma propriedade importante da função de onda, a gente vai falar mais sobre propriedades depois, mas essa é uma propriedade importante que o quanto tem que estar em algum lugar, tá? Se ele existe, se ele tem uma função de onda associada, se ele existe, ele tem que estar em algum lugar. Então essa integral da função de onda aí tem que dar 1. Se nós tiver uma energia potencial que só depende da posição, então o módulo quadrado, né, psi aqui, vai ser módulo, o psi a gente faz separação de variáveis, né? Como a parte temporal é essa exponencial aí, o módulo disso aqui é igual a 1. Então a densidade, a probabilidade, né, de encontrar o quantum em um certo elemento de volume não depende do tempo, tá? Vai ser sempre a mesma coisa. Então, uma vez que a gente resolveu a equação de Schrödinger independente do tempo, obteve a função de onda, a gente tem a probabilidade de encontrar o quantum em qualquer elemento de volume lá que a gente esteja interessado. E isso não vai mudar com o tempo, vai ser sempre a mesma coisa. Tá? E a partir daí a gente pode calcular valor médio e tudo mais, como a gente vai ver na sequência. Tá? Então, bom, se nós estiver interessado em calcular qual é, em média, qual é a posição que um elétron tem lá num átomo ou num potencial que ele esteja sujeito, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui as regras. E essas coisas são vistas em mais detalhes, da onde elas saem, da onde saem essas equações que a gente usa aqui em mecânica quântica 1, isso é visto em mais detalhes lá em mecânica quântica 2, tá? Então, por enquanto, só aceitem essas expressões, lembrem, decorem, para a gente usar, tá? Então, para o vetor posição, médio, observáveis em geral eu uso a letra maiúscula para representar eles, e os valores de letra minúscula, tá? Então isso aqui vai ser, a regra vai ser assim, vocês vão pegar o vetor posição, multiplicar pela probabilidade de encontrar o quantum em um certo elemento de volume em torno de R e somar sobre todo o espaço isso, tá? Aí, claro, aqui, ó, deixa eu colocar aqui, o R I x mais j, y mais k, z, tá? A gente pode escrever o R nessa base ou em qualquer outra base, tá?
mas vou dar o exemplo como nessa base aqui. Aí vocês vão ter o seguinte, aqui vai ser I, aí vocês teriam aqui o versor I, né? A integral de x, psi drt, módulo quadrado, d3r, mais j, integral, y, módulo quadrado psi. Tá, a mesma coisa para cá. Ou seja, o que está aparecendo aqui é o valor médio, essa integral aqui, que é uma integral escalar, ó, é o valor médio da coordenada x, tá? Então aqui vai ter o versor i vezes o valor médio da coordenada x, no centro de tempo t, mais j vezes o valor médio da coordenada y, no centro de tempo t, mais k, valor médio da coordenada z, no centro de tempo t. Tá? Então, em geral, quando os problemas forem unidimensionais, que vão ser muitos exemplos, bidimensionais, a gente olha para as coordenadas primeiro, depois coloca os valores médios aqui e tem o valor médio do vetor posição. Se tiver uma função, não vou reescrever de novo aqui, digamos que a gente queira calcular uma função de r, tá? Por exemplo, o quadrado de r a gente precisa para calcular o desvio padrão. Então, se eu tenho o quadrado de r, eu só coloco o quadrado aqui, vai aparecer o quadrado aqui, e aparece o quadrado aqui, tá? Aí com isso, por exemplo, eu posso calcular qual que é o desvio padrão de R. Tá. Então é a raiz da variância, né? A raiz de R quadrado médio menos R médio quadrado, tá? Que eu posso calcular com essas expressões acima aí, com o quadrado ou sem o quadrado. Tá? Tá, bom, isso aqui para coordenadas cartesianas, se vocês mudarem de coordenadas, é a mesma ideia. Vocês vão fazer o mesmo tipo de cálculo. Tá, agora para momento linear, daí a regra muda um pouco, tá? Então, essa parte aqui essa parte da relação entre o valor médio do vetor momento com das coordenadas, tá? É a mesma coisa, tá? Vai ser I, valor médio de px, t, j, valor médio de py de t, mais k, valor médio de pz de t. E vou dar como exemplo aqui, se forem calcular o valor médio de px de t, então isso vai ser integral. Vocês vão primeiro usar a função de onda conjugada, tá? Vocês vão tomar o complexo conjugado da função de onda aqui na esquerda. Aí depois vocês vão colocar aqui o que a gente chama de o px operador, tá? Depois na direita vocês colocam a função de onda, tá? E integra isso em todo o volume. Tá? O px operador aqui é h cortado sobre i derivada em relação a x. Se for py é derivada em relação a y, se for pz é derivada em relação a z. Tá? Então vocês vão primeiro derivar a função de onda em relação a x, depois multiplicar por esse conjugado e depois integrar em todo o espaço. Tá? É assim que a gente calcula uma coordenada no momento linear. Se for uma função, mesma coisa, tá? Então vou fazer usar a mesma técnica aqui para não escrever tanto. Tá? Então vocês têm aqui, se for uma função, só coloca o quadrado aqui vai aplicar duas vezes aquela função aí vai ter a derivada segunda da função, da função de onda psi, tá?
se for calcular o valor médio do quadrado do momento. Aí se for depois para calcular o desvio padrão, a mesma coisa, vai ser raiz de P quadrado médio menos P médio quadrado. Tá? Então assim que a gente vai calcular valores médios de observáveis nessa prescrição de Schrödinger. Outra observação que eu quero fazer aqui é com relação a sistemas bidimensionais ou sistemas unidimensionais. Nos nossos estudos posteriores, a gente vai considerar como exemplo, digamos, um sistema que só pode se movimentar em uma linha ou em um plano. Tá? A gente vai fazer aproximações, tá? São exemplos, né? Para vocês ir pegando o jeito de aplicação da mecânica quântica. Então, nessas aproximações, aqui eu quero deixar claro do porquê que elas são razoáveis ou como a gente poderia deixar essas aproximações razoáveis. Eu modifiquei em relação às aulas dos semestres anteriores porque eu tinha usado a função de onda delta e para essa função de onda delta tinha um problema quando eu faço a integral do quadrado dessa delta. Tá? Aqui para solucionar isso, eu vou usar a função de onda gaussiana. Tá? Tá, a função de onda gaussiana, a função gaussiana é uma função tipo sino, assim, né? Que tem uma certa largura, uma certa média mi, certa largura sigma, tá? Digamos que eu queira descrever uma partícula, um quantum que está restrito a se movimentar só no plano xy, tá? Então ele tem uma coordenada z fixa. Então eu vou associar a coordenada z uma função de onda do tipo gaussiana muito estreita, com sigma muito pequeno. Então eu vou usar um sigma muito pequeno. E aí eu coloco o mi em torno da coordenada que eu quero fixar. Tá? Então no caso aqui a gente vai colocar o mi igual a 0 para quando a gente quiser localizar em uma certa direção. Tá? Então nesse caso, digamos que eu queira descrever um sistema que está restrito a se movimentar no plano xy com z igual a 0. Tá? Então eu vou ter a função de onda total, vai ser uma função de onda lambda, que depende de x, y, de t, vezes uma função de onda psi gaussiana em z. Tá? Tá? Essa função de onda gaussiana vai ser n a menos z menos mi, vou colocar mi z aqui, ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado, 4 aqui porque na verdade é o módulo quadrado da função de onda que é a distribuição de probabilidades gaussiana, tá? Então tenho que ter um 4 aqui, para quando eu tomo o quadrado virar um 2, né? Aí eu vou dividir isso por 2π sigma ao quadrado. Para ter a raiz eu tenho que ter um quarto aqui também. Então essa é a parte z da função de onda. Aí com isso eu consigo, digamos assim, restringir esse sistema à coordenada z igual a 0. Então aqui eu vou usar μz igual a 0. Tá? Então restringo a partícula se movimentar sempre na coordenada z igual a 0. Tá? Mas com a função de onda gaussiana, o que eu vou mostrar para vocês é que dá para, quando a gente faz essa aproximação, dá para simplesmente ignorar a coordenada z e trabalhar só com as coordenadas x e y. Tá? Por exemplo, se a gente for olhar para a normalização. Então a normalização é a integral tríplica, módulo psi de x, y, z, t quadrado de 3r, tá? Isso tem que ser igual a 1, né? Só que essa integral, para essa função de onda aqui, fica então módulo quadrado de lambda x, y e t de x, de y, integral módulo quadrado de psi g dz dz.
Essa integral aqui, não vou fazer aqui para vocês, mas essa integral, se vocês quiserem dar uma olhada lá na primeira aula de Mecânica Quântica 2, na segunda aula de Mecânica Quântica 2 sobre probabilidades tem essa integral aqui. Então essa integral aqui dá 1. Tá? Então o que nos sobra é simplesmente pegar a função de onda bidimensional no espaço, né? E usar ela para normalização. Tá aí. Então é como se a gente estivesse ignorando a coordenada z. E a mesma coisa vai acontecer para valores médios. Digamos que a gente queira calcular o x de t, valor médio. Tá? Então a gente pega, vai ser a integral x módulo de psi rt quadrado de 3r, né? Essa é a receita que a gente viu para calcular o valor médio da coordenada x. Tá? Mas pela forma da função de onda, isso aqui eu vou poder separar no produto de duas integrais. Lambda x, y e t quadrado dx dy integral psi g dt, dz, desculpa, não dt, dz. Mas essa integral aqui é igual a 1, né? Aí o que sobra é como se eu estivesse aqui fazendo o cálculo do valor médio de x para a função de onda bidimensional no espaço, sem considerar a coordenada z. Tá? Como se eu estivesse desconsiderando a coordenada z. Se você fizer o cálculo para y médio é a mesma coisa, vai dar a mesma coisa. E para z médio, bom, o z médio acho que vale a pena eu comentar. O z médio, se a gente for calcular o z médio, claro, como a gente está impondo, que está restringindo o quantum a se movimentar em z igual a zero, né? Então o valor médio tem que ser, o valor de z é sempre zero, né? Então o valor médio tem que ser o próprio zero. Aí a gente pode se perguntar se isso é o caso realmente, né? Então se eu colocar aqui no lugar do x o z, eu teria essa expressão aqui, aí eu já vou separar ela, né? Porque daí eu teria isso aqui, né? Módulo lambda x, y, t quadrado de x dy, integral única aqui, né? dz, módulo de psi g dz quadrado dz. Tá? Aqui, ó, a gente vai ter, vejam, a gente vai ter z vezes essa função aqui, que é uma função par em z. Tá? Quando eu multiplico uma função ímpar por uma função par, depois mais adiante a gente vai falar sobre isso, a gente tem então uma função ímpar, e como eu estou integrando aqui de menos infinito a mais infinito em z, a integral dessa função ímpar é igual a zero. Tá? Então isso aqui é igual a zero. E portanto, como a gente espera, o valor médio de z tem que ser igual a zero. De novo, não precisa nem dar bola para essa coordenada z. E claro, para o momento linear vai ser a mesma coisa, tá? A gente pode ignorar a coordenada z também. Ó. Digamos que a gente queira calcular px dt. Então a gente teria aqui a integral psi conjugado drt, né? H cortado sobre i, derivada em relação a x, psi x, y, z e t. Psi rt de 3r. Tá, mas esse psi dr ele tem aquela forma, né? Vai ser lambda vezes a função gaussiana em z. Tá? Então, mas como eu estou derivando em relação a x, aquela parte em z eu posso simplesmente tirar ela tanto da esquerda quanto da direita aqui. Tá? Aqui na esquerda eu posso passar ela para a direita ou para a esquerda, tanto faz. Tá? Então eu poderia reescrever toda essa equação assim, né? Lambda conjugado, né? Vou ter o psi é o lambda vezes o psi g. Então o conjugado do produto produz conjugados, x, y, t, h cortado sobre i, derivada em relação a x, lambda dx, y, t, dx, dy. Aí eu vou multiplicar isso aqui, né, pela integral de psi g conjugado dz, psi g dz, dz, tá?
mas isso aqui é igual a 1. Porque é a integral do módulo quadrado de πdg. Tá? Então é como se eu estivesse calculando aqui o valor médio da dpx sem levar em conta a coordenada z. Desculpa, aqui parece um z, mas é um t. Ó. Aqui é um t. Tá? Então sem levar em conta a coordenada, simplesmente desconsiderando a coordenada z. Se você fizer o cálculo para py, vai ser a mesma coisa. E para pz, tem que dar zero. Tá? Pz, médio instante t, vai ser a mesma história aqui, então não vou repetir essa conta, só que aqui a derivada seria em relação a z. Tá? Daí o que eu posso fazer é colocar para a esquerda tudo, né? Então eu tenho lá lambda conjugado dx, y, t, lambda x, y, t, dx, dy, integral psi g conjugado de z, cortado sobre i, derivada em relação a z, psi g z, dz. Tá. Vamos voltar aqui para a função. Ó. Se a gente derivar essa função aqui em relação a z, ó, vai ser a derivada do argumento, então o quadrado fica proporcional a z, tá? E a exponencial continua, então fica algo proporcional a z, o μz é igual a zero, né? Fica algo proporcional a z multiplicado por então isso aqui é proporcional a 1z multiplicado por e na menos z quadrado sobre 2 sigma quadrado, tá? Sigma z quadrado. Tá, e a integral, isso aqui de novo é uma função ímpar, então a integral aqui vai ser a integral de módulo quadrado, né? Aqui é melhor até deixar o que vai aparecer é o πg, né? πg. Então vai ficar o módulo quadrado de πg vezes z, que é uma função ímpar, a integral nessa de menos infinito mais infinito dessa função é igual a zero, tá? Então essa integral aqui dá zero. E o PDZ dá zero. Tá? Bueno, mensagem para o que vem na sequência, fazendo a separação, se a gente, a princípio, né, a equação de Schrödinger se aplica para 3 dimensões, né, espaciais. E os quântulos vivem, a princípio, eles vivem em três dimensões espaciais. Mas se a gente quiser descrever um sistema numa dimensão mais baixa, então o que a gente faz faz separação de variáveis nas coordenadas que a gente fixou, considera uma gaussiana muito estreita, aí nesse caso se justifica simplesmente pelas contas que a gente fez aqui, desconsiderar aquelas variáveis. Tá? A gente pode fazer isso para uma dimensão, se a gente vai desconsiderar uma ou duas dimensões, no caso do movimento unidimensional. Tá? Certo, agora indo para outro tópico aqui, digamos assim, seria o sistema mais simples, mas não é, que é a partícula livre, então a gente vai falar um pouco então sobre esse caso da partícula livre. A partícula está livre significa que ela não está sujeita a forças, tá? Então o U é igual a zero ou constante, tá? Então U igual a zero. A gente pode fazer, sem perda de generalidade, fazer U igual a zero. Tem que ser constante para que a derivada seja zero e não tenha força, né? A gente pode chamar de livre. Aí nesse caso, claro, a energia só tem energia cinética, que é P ao quadrado sobre 2m, que vai ser H quadrado ao quadrado, K ao quadrado sobre 2m. Tá? Para o momento quântico ali do quantum sendo o de Broglie, que é H cortado K, ou H sobre lambda. Tá? Nesse caso da partícula livre, não é difícil de verificar que a função de onda que descreve uma partícula livre se movimentando para a direita, então vou botar um psi sub d aqui, é algo desse tipo aqui, A, E na I,
K escalar R menos ômega T, tá? Essa função de onda descreve uma partícula se movimentando para a direita na direção de K, tá? Na direção do vetor de onda K. Tá? Se nós colocar o K na direção X, vai ser na direção X e assim vai. Para nós, não é difícil verificar que essa partícula realmente se movimenta nessa direção e que a velocidade é ômega dividido por... que a velocidade dessa partícula é ômega dividido por K. Tá? Além disso, se nós usar as expressões que a gente tinha anteriormente para o momento médio, tá? Dá para verificar isso diretamente, tá? Então, digamos que a gente queira calcular o P de T médio para essa partícula livre, tá? Então vai ficar integral tripla psi d complexo conjugado, é o P aqui, né, que vai ser H cortado sobre I nabla R, tá? Aqui eu estou usando assim, ó, deixa eu colocar em algum lugar aqui, P igual a I Px mais J Py mais K Pz, aí usando o que a gente tinha antes, né, I H cortado sobre I del X mais J H cortado sobre I del Y mais K H cortado sobre I del Z. Agora coloco o H cortado sobre I em evidência, fica I del X mais J del Y mais K del Z, que é o nabla, tá? O operador nabla é isso aí. Então esse é o operador momento em 3 dimensões. Tá? Por isso que eu estou usando ele aqui. Tá, então essa é a expressão para o valor médio do vetor momento linear. Tá? Aí a gente precisa calcular, deixa eu ver se eu não deixei como exercício para vocês. Não deixei, vou fazer aqui então. A gente precisa calcular nabla R atuando em psi d. Tá? Então vai ficar H cortado sobre I del X na direção I mais J del Y mais K del Z. Né? Atuando em A, E na I, KXX mais KYY mais KZZ menos ômega T. Tá? Então quando eu fizer a derivada em relação a x, eu vou ter essa mesma função de onda, só que vai estar multiplicada por I vezes kx, tá? Quando a gente fizer em relação a y, vai ter I vezes ky. E assim vai. Tá? Então isso aqui fica H cortado sobre I. Vai cair um I em todos, né? Então já vou colocar aquele aqui para fora. Aí fica I vai multiplicar por kx. J vai multiplicar por ky. K vai multiplicar por kz. E o que resta aí é psi d. Tá? Isso aqui, ó, é o vetor K. Tá? Então fica H cortado, K, psi d. A gente volta para cá. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Dá para fazer aqui então. Então aqui o P médio vai ser integral tripla, psi d conjugado, H cortado K, psi d, d3r. O K ali não depende das coordenadas espaciais, né? Então eu posso tirar da integral, fica H cortado K, integral tripla, módulo psi d quadrado d3r, que é igual a 1, tá?
Opa, aqui não é chapéu, né? É K vetor. Então fica H cortado vezes K. Tá? Aí nesse caso, ó, o H cortado, K, vocês podem escrever como 2m e raiz, né? No caso da partícula livre, o H cortado K é isso aí. Então eu posso escrever isso como raiz de 2me. Esse vai ser o momento linear do quantum, né? Na direção K. Tá? Aí se vocês colocar aqui menos, cadê? Aqui, menos K escalar R menos ômega T, vocês vão ter uma função de onda que descreve uma partícula livre em movimento, só que para a esquerda, digamos assim, na direção de K. Tá? Não é difícil de fazer essa verificação. Tá, agora um problema que aparece aqui quando a gente usa essa função de onda para descrever um quantum, tá? Que é o seguinte, ó. Digamos que a gente tenha uma função de onda desse tipo aqui, tá? Vocês podem, isso vai valer para qualquer caso, tá? Então, se nós for normalizar isso aqui, módulo de A quadrado, módulo de E na I, K escalar R menos ômega T. D3R, né? Então a gente tem, essa aqui seria a equação que a gente tem para normalização, tá? Só que isso aqui, o módulo quadrado é igual a 1. Tá? Tá. Essa integral aí, o problema é o seguinte, agora, isso aqui tem que dar 1, né? O problema é que essa integral, se é sobre todos os espaços, o volume, isso aqui é infinito, né? Tá? Então o A tem que ser igual a 0 para acompanhar. Não tem como satisfazer. Então o que se faz normalmente é o seguinte, a gente eu vou considerar uma partícula livre, mas eu vou fazer o processo de normalização numa caixa, tá? Para que esse volume aí seja um certo valor. Tá? Aí no caso da caixa, isso aqui D3R, digamos que todas as coordenadas vão de menos L a L, né? Acho que fica 2L ao cubo. Tá? E aí o A vai, considerando o A um número real, fica 1 sobre raiz de 2L ao cubo. Tá? Então assim que se usa normalmente. Então psi de RT com a normalização na caixa, então fica 1 sobre raiz 2L ao cubo e na I K escalar R menos ômega T. Tá? Sempre lembrando que se for considerar uma partícula livre mesmo, ela se estende por todo o infinito, por todo o espaço, tá? Então a gente tem um problema de normalização. Aí a maneira de usar essa onda, que é a chamada onda plana, é considerar essa normalização na caixa. Tá? No entanto, a gente já viu como dar um jeito nisso, né? De conseguir localização da partícula usando pacotes de onda. Tá? Então, nesse caso, no caso de uma única onda harmônica dessas, tá? Com um único valor aqui de K,
para uma onda harmônica dessas, que a gente vai ter uma variância, um desvio padrão em x infinito e um momento, que é o Kali, um único valor de momento, mas a gente pode considerar combinações lineares dessas ondas para ter uma localização do pacote de ondas usando mais valores de momento. Tá? Então tem um delta P maior e o delta X diminui, sempre respeitando lá o princípio de determinação de Heisenberg. Seguindo, agora a gente vai falar sobre um tópico que vocês têm que lembrar, porque vai ser usado muito no decorrer da disciplina. Que são as condições que a função de onda tem que satisfazer. Tá? Na sequência da disciplina a gente vai fazer assim, a gente vai considerar uma certa energia potencial, resolver a equação de Schrödinger, aí tu vai resolver aquela equação diferencial que vai aparecer, né? E vai ter uma forma geral para a solução. Essa forma geral não vai servir para nós. Tá? Para obter algo mais útil, a gente precisa, digamos assim, impor as condições relacionadas àquele sistema, tá? E aqui vão entrar essas condições que a gente impõe já de início, tá? Primeiro, essas condições são razoáveis por vários motivos, nem sempre elas vão ser respeitadas, mas assim, as condições, a ideia vem do seguinte, digamos que tu tem um quantum, ele é descrito por uma função de onda, então essa função de onda deve existir, deve ser a solução da equação de Schrödinger, e ela deve ser contínua, porque se ela não for contínua, a módulo quadrado da função de onda é uma probabilidade, então é como se ela não é contínua, a chance do quantum tá, digamos, quando tu vai variando a coordenada x, tem uma mudança abrupta na chance de obter de encontrar o quantum numa certa regiãozinha. Tá? Isso não faz sentido, então por isso que a gente impõe continuidade para a função de onda. Então, primeira coisa, psi. Tá? Essa é uma condição que a gente vai impor quase sempre. Ela deve ser contínua, ela deve ser unívoca, ou seja, para cada ponto no espaço e no tempo ela tem que ter um único valor, porque senão tu poderia ter dois valores de probabilidade, que também não faz sentido, né? E finita. Em alguns casos, pessoal, já adianto, em alguns casos a gente vai afrouxar alguma dessas condições aqui, dependendo da forma do potencial, mas é pelo seguinte, ó, a gente vai, nesse estudo didático, a gente vai considerar alguns potenciais que não são realísticos, tá? Como potenciais que têm uma forma quadrada, ou que vão para infinito, então eles são zero até um certo ponto, depois vão para infinito abruptamente, tá? Esse tipo de potencial não existe, é uma aproximação, né? Então a função de onda também vai ter problemas, quando a gente considerar um potencial que tem problemas. Tá? Então nesses casos a gente vai afrouxar algumas dessas condições, senão não, tá? Para qualquer potencial realístico vocês têm que considerar essas condições. Aí, como aparece a derivada... Vamos escrever isso aqui de diferente. Como aparece a derivada segunda vou colocar a derivada em relação a R aqui. A relação é alguma coordenada, tá? Então isso aqui também deve ser contínua, unívoca e finita. Porque senão ia ter problema lá na equação do Schrödinger que envolve a derivada segunda em relação às coordenadas espaciais, tá? E também a temporal, tá? Então aqui tu pode botar a temporal também tem que satisfazer essas condições. E a última condição que a gente vai impor tem relação a quando a gente estiver estudando potenciais com alcance infinito, tá? Para esses potenciais com alcance infinito, a gente vai exigir que a função de onda do sistema vá para zero rápido o suficiente quando
essa coordenada vai para o infinito de forma que a função de onda permaneça finita. Tá? Então, psi colocar assim, psi vai para zero quando x vai para o infinito, pode ser x, y, z, vai para o infinito. Isso tem que ir para zero rápido o suficiente para que ela não tenha divergência. Tá? Então essas são as condições que a gente vai aplicar sempre na função de onda para escolher, dentre aquelas soluções gerais possíveis de uma equação diferencial, a gente vai escolher as funções de onda que são fisicamente aceitáveis. Tá? Claro que nessas soluções das equações diferenciais vão ter constantes, e essas constantes a gente obtém especificando a função de onda em algum ponto e a derivada né, a derivada da função de onda em algum ponto do espaço. Tá? Pessoal, então leiam com cuidado essa seção das condições, tá? Porque é algo que a gente vai usar muito. Lembrem dessas condições e por que a gente está impondo essas condições. Aí por último, nessa aula eu quero só falar rapidinho de um artifício, né, que a gente usa em alguns casos, que a gente pode usar em alguns casos, né, para restringir os tipos de as funções que a gente pode usar para descrever um sistema. Tá? Esse caso é quando a energia potencial tem simetria em relação a um certo ponto do espaço. Tá? Então, nesse caso, a gente vai poder usar ou funções pares ou funções ímpares para descrever aquele sistema. Tá? Aí, para ver isso, a gente vai considerar aqui a equação de Schrödinger. Independente do tempo, né? Tá? A gente pode considerar essa equação tanto em R quanto em menos R, então eu posso considerar aqui mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Em qualquer um desses pontos essa equação deve valer, né? Concordam comigo, né? Ela deve valer para qualquer ponto no espaço, essa equação diferencial deve valer. Então se eu coloco mais ou menos R não importa, deve valer também. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso na verdade reescrever essas relações de duas formas. Então tem lá nabla 2R psi de R mais 2m sobre h cortado ao quadrado e menos u de R igual a zero. Opa, esqueci de multiplicar pela função de onda aqui. Aqui tem o psi de R, né? Essa equação vai ser para psi em R e essa em menos R. Tá? Aí eu vou usar aqui, ó, nessa igualdade aqui, eu vou usar o seguinte, eu vou dizer que a função energia potencial é simétrica em relação U de R igual a U de menos R, tá? Então eu vou usar que ela é simétrica. Aí se ela é simétrica eu posso reescrever tudo isso aqui assim, ó. Nabla 2 R mais 2m sobre h cortado ao quadrado e menos u de R
UDR, isso, tá certo? Psi menos R. Tá. Então só troquei do UD menos R por UDR. Agora eu tenho essas duas equações aqui. Eu posso subtrair essas duas equações. Quando eu subtrair essas duas equações, esse termo cancela com esse. Ah, não cancela, né? Na verdade, se eu colocar em evidência todo o psi aqui, o nabla vai cancelar com o nabla. Tá? Não, desculpa, não é nem isso. Ó. Eu tenho nabla 2 aqui, 2m sobrecortado, e menos u. E aqui também, ó, eu vou ter nabla 2 mais 2m sobre e menos u. Tá? Então, esse termo vai ser igual nas duas equações. Esse termo aqui, nabla 2r mais 2m sobrecortado ao quadrado e menos udr. Esse termo aqui vai estar nas duas equações, então eu coloco ele em evidência. E o que sobra aqui é psi de r menos psi de menos r igual a zero. Tá? Se eu somar, eu vou ter o mesmo termo aqui, só que aqui vai ter psi de r mais psi menos r igual a zero. Tá? Então, se o potencial é simétrico ou a função em r e em menos r deve ser igual, ou seja, a função de onda é par, ou a função em r tem que ser igual a menos psi menos r, que daí a função de onda é ímpar. Tá? Então, se tem simetria da energia potencial, eu preciso ter uma função de onda par ou uma função de onda ímpar para descrever o meu sistema. Tá? Durante a aplicação dessas ideias, a gente vai precisar de alguns resultados. Tá? Eu só vou listar rapidinho aqui esses resultados. Eu deixei vários exercícios para vocês também em relação a isso. Se tu tem uma função de onda par, a derivada dessa função de onda par é uma função ímpar. Tá? Então esse é o primeiro resultado. Tá? Então a derivada de f par é uma função ímpar. Digamos que tu tenha lá a derivada em relação a x de uma função psi de x, y, psi de x. Tá? As outras coordenadas a gente pode ignorar, né? Então isso vai ser a limite com delta x indo para zero da função, para não confundir com psi, vamos chamar de f. Então vai ficar f de x mais delta x menos f de x sobre delta x. Tá? Mas a função é par, então isso é igual a limite delta x indo para zero, f menos x mais delta x menos f de menos x sobre delta x. Tá? Tá, aqui eu posso reescrever isso assim, a menos limite delta x indo para zero, f de menos x menos f de menos x menos delta x sobre delta x. Tá? Esse aqui também é a função, o cálculo é a derivada da função calculada em menos x. Tá?
Tá? Então isso aqui vai ficar menos a derivada em relação a x da f de x. Aqui eu colocaria em x, né, calculado em x, e aqui em menos x. Tá? Ou vocês podem usar essa notação aqui simplesmente. Tá? Então se a função é par, a derivada da função é uma função ímpar. Tá? Então o produto de f pares é par. Tem funções duas funções pares. O produto é par. Tá? Então se a gente tem lá um h de x, que é o produto de uma função f de x por uma função g de x, e essas duas funções f e g são funções pares, então eu posso trocar aqui, né, por f de x igual a f de menos x, e g de x igual a g de menos x, tá? Mas essa, pela definição da h, isso aqui é igual a h calculado em menos x. Tá? Então o produto de duas funções pares é uma função par. E o produto de duas funções ímpares também é par. Tá? Se eu tenho h de x igual a f de x, g de x, e as duas funções são ímpares, fica menos f de menos x menos g de menos x, né? Que é menos 1 vezes menos 1 vezes f de menos x, g de menos x, que é h de menos x. Também é par. Tá? Se é produto de uma ímpar por uma par ou de uma par por uma ímpar, é ímpar, tá? Como eu deixei para vocês verificar. Outra propriedade que a gente vai precisar é a seguinte: se a gente tiver uma função f de x que é um polinômio desse tipo com n ímpar, então desculpa, eu fiz para par, deixei para vocês a ímpar com n par. Tá? Então se tu tem uma função desse tipo com n par, a função é par. Tá? Se o n é par, aqui a gente vai começar pelo seguinte, ó, se o n é par, então o n pode ser escrito como 2 vezes j, para j sendo um natural qualquer, tá? Um inteiro qualquer. Tá? A gente vai começar por aí, então f de menos x, f de menos x, menos x elevado a n, que é menos x elevado a 2j, tá? Que é menos x elevado a j elevado ao quadrado, então que é menos x elevado a j, menos x elevado a j, que é igual a menos 1 elevado a j, menos x, x elevado a j, x elevado a j, menos 1 elevado a j, x elevado a j, que fica menos 1 elevado a 2j vezes x elevado a 2j. Tá? 2j é um número par, né? É o n, então isso vai dar sempre igual a 1. Então só sobra x elevado a 2j ou x na n, que é igual a f de x. Tá? Então então polinômio com potência par é uma função par. Polinômio com potência ímpar é uma função ímpar.
E é isso aí, pessoal, pela aula de hoje. Essa é uma aula bastante importante. Olhem com cuidado para a equação de Schrödinger. Tentem memorizar essa equação, porque ela vai nos acompanhar agora até o final da disciplina, tá? O resto da disciplina, basicamente, tirando algumas aulas lá no final, vai ser sempre resolver